Já se perguntou por que mesmo com tantos esforços a gordura da barriga parece não sair? Vamos falar os segredos por trás de 9 alimentos que podem estar sabotando o seu progresso. Sempre que nos alimentamos, as calorias e nutrientes que entram no nosso corpo são usados para alimentar o cérebro, consertar músculos e dar energia para todas as células e órgãos funcionarem. Mas, uma vez que suas necessidades básicas de energia são supridas, todas as calorias extras se transformam em gordura, e essa gordura é armazenada em vários lugares pelo corpo, especialmente ao redor do estômago, nos famosos pneuzinhos e nos quadris. Embora todo esse processo siga os princípios básicos de entrada e saída de calorias, existem certos alimentos que têm mais probabilidade de levar ao consumo excessivo de calorias, levando ao armazenamento de mais gordura. Vamos conhecer 9 dos alimentos mais propensos a causar ganho de peso, que você definitivamente deve evitar, se quiser manter um abdômen sequinho. Confesso que o número 5 é o meu preferido. E o primeiro alimento, ou melhor, bebida, que é altamente propenso a causar ganho de peso, é o refrigerante. Na verdade, o refrigerante é um problema muito maior do que você pode imaginar. O brasileiro consome, em média, 270 calorias de açúcares extras todos os dias, e a maior parte dessas calorias extras vem do consumo de refrigerantes. Esses açúcares líquidos acabam se acumulando para quase 1.900 calorias extras por semana. Isso é quase o tanto de calorias que você queimaria correndo aproximadamente 15 quilômetros, o que é bem difícil de fazer se você não estiver acostumado. O problema com calorias açucaradas é que elas não matam a fome, então acabamos somando elas nas calorias que já comemos. É por isso que as pessoas que bebem refrigerantes e outras bebidas açucaradas tendem a pesar mais do que aquelas que não bebem. Então, que tal trocar o refrigerante por bebidas mais saudáveis, tipo água com gás, chá ou café? Se curtir um gostinho doce, dá para adicionar adoçantes artificiais como a estévia, porque vários estudos mostram que substituir alimentos e bebidas açucaradas por alternativas adoçadas artificialmente reduz a ingestão de calorias e ajuda na perda de peso. A seguir, temos a cerveja. Isso mesmo, o termo barriga de cerveja existe por um motivo, porque a cerveja é a bebida que provavelmente mais vai causar o ganho de peso excessivo. Existem várias razões pelas quais a cerveja tem grande probabilidade de fazer você acumular quilos a mais. Primeiro, o álcool é convertido em acetato no corpo, principalmente no fígado, e à medida que o acetato entra na corrente sanguínea, a queima de gordura é drasticamente anulada por todo o corpo. Com isso, os ácidos graxos que você consome têm muito mais chances de virar gordura em vez de serem queimados. Sem falar que ao consumir álcool é comum acompanhar ele comendo alimentos ricos em gordura e pouco saudáveis, como pizza ou lanches noturnos. As calorias extras provenientes do álcool realmente não saciam a fome, ao contrário de proteínas, carboidratos e gorduras. A cerveja não mata a fome e pode até aumentá-la. Por exemplo, em uma análise sistemática de 2019, os pesquisadores concluíram que os adultos não compensam as calorias da cerveja comendo menos. Pelo contrário, uma quantidade pequena de álcool pode levar a um aumento no consumo de alimentos. Ao comparar as bebidas alcoólicas, a cerveja acaba sendo uma das mais propensas a causar ganho de gordura. Isso ocorre porque, como regra geral, a cerveja contém 150 calorias por porção, enquanto o vinho tem 125 por taça e destilados contém cerca de 100 por dose. Vamos para o próximo alimento, não podemos esquecer da pizza. A pizza é altamente propensa a causar ganho de peso pelas mesmas razões das batatas fritas. Ela tem alto teor de gordura, calorias e sódio. Por exemplo, uma pizza de 30 centímetros, que é considerada uma pizza de tamanho médio, tem em média surpreendentes 1.835 calorias. Eu sei que pode ser surpreendente, mas é comum ver pessoas devorando uma pizza média inteira depois de uma noite de bebida. Agora imagine que você acabe comendo 2 dessas pizzas médias ao longo da semana. Bem, isso seria quase calorias suficientes para ganhar 1 quilo inteiro de gordura. Além disso, se você sair à noite e somar as calorias de algumas cervejas a mais, uma pizza de 30 centímetros e um refrigerante, você pode consumir mais de 3.500 calorias em uma única noite. Pode parecer totalmente absurdo, mas o álcool faz você fazer algumas coisas completamente loucas.
Portanto, ou aprenda a controlar melhor sua força de vontade depois de beber, ou evite esses alimentos muito calóricos depois de uma noitada. Quer ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido? Confira o meu guia prático para hipertrofia. O link está no primeiro comentário fixado. Agora vamos falar da pasta de amendoim. Um alimento que, se você consumir em grande quantidade, terá problemas com a balança. Biscoitos geralmente são feitos de ingredientes que não saciam, como farinha, açúcar e manteiga. Além disso, eles geralmente contêm outros ingredientes saborosos e calóricos, como gotas de chocolate. É por isso que biscoitos são altamente calóricos. Por exemplo, um estudo descobriu que pessoas com sobrepeso que consomem 2 pedaços de melancia diariamente acabam consumindo menos calorias do que antes, e ao longo do tempo, perdem gordura. Por outro lado, se as pessoas consomem a mesma quantidade de calorias na forma de biscoitos, tendem a comer demais e ganhar gordura. Estudos também mostram que o consumo de biscoitos provavelmente aumenta significativamente a pressão arterial e a gordura corporal. Portanto, se você deseja perder peso, opte por doces naturais como melancia. Isso não apenas ajudará a controlar a ingestão de calorias, mas também o deixará mais saciado, e você acabará consumindo uma ampla gama de micronutrientes benéficos. A seguir, temos algo que combina muito bem com cerveja: batatas fritas. Com uma porção de aproximadamente 142 gramas, contendo cerca de 427 calorias, as batatas fritas definitivamente podem ser consideradas uma comida altamente calórica. Combinada com o fato de que as batatas fritas geralmente vêm acompanhadas com o seu lanche feliz, como um hambúrguer duplo com queijo e um refrigerante. Assim, você pode facilmente adicionar centenas de calorias extras às batatas fritas. Além do fato de que as batatas fritas são altamente calóricas, sem saciar, elas também têm outro lado negativo: tendem a ser ricas em sal. Agora, o sódio em si não causa ganho de peso, pois na verdade é isento de calorias. Mas em um ponto extra, ele pode causar ganho de peso ao fazer com que o corpo retenha mais sódio nas células, levando a um aumento na retenção de água. Um estudo de 2019 introduziu o que os pesquisadores chamaram de hipótese da adição de alimentos salgados. Eles afirmaram que alimentos salgados podem ser viciantes porque estimulam os receptores de dopamina no cérebro. Os pesquisadores também observaram que não consumir tanto sal poderia causar sintomas de abstinência. Isso é, na verdade, uma das razões pelas quais muitas pessoas têm fortes desejos por fast food, como batatas fritas. Outro alimento calórico sorrateiro é o óleo de cozinha. Não me entenda mal, a gordura boa na dieta é essencial para a saúde. E óleos de cozinha, como o de abacate e o azeite de oliva, oferecem uma ampla gama de efeitos benéficos. Mas há um problema: os óleos de cozinha são altamente calóricos e têm impacto limitado na sensação de saciedade. Além disso, é fácil usar muito mais óleo do que o necessário para cozinhar alimentos e fazê-los ficar saborosos. Usar óleo em excesso é, na verdade, a principal maneira pela qual os óleos de cozinha podem se tornar extremamente propensos a causar ganho de peso. Por exemplo, uma colher de sopa de azeite de oliva tem 119 calorias. Se você adicionar 3 colheres dessas em suas refeições diárias, acabará consumindo 357 calorias extras. Isso não significa que você deve evitar totalmente os óleos de cozinha, especialmente os saudáveis, como o de abacate e o azeite de oliva. Mas significa que é importante ter cuidado com a quantidade de óleo que você usa. Uma ferramenta excelente para ajudar nisso é um borrifador de óleo, que pode reduzir significativamente a quantidade de óleo que vai para a panela. Existem muitos sprays de cozinha prontos para uso que você pode comprar no supermercado, mas geralmente não são ideais, pois costumam conter óleos vegetais altamente processados e não saudáveis, como óleo de canola. Recomendo comprar um borrifador de óleo separado e então adicionar óleo de abacate ou azeite de oliva por conta própria. Agora, falando dos croissants. Os croissants são complicados porque caloricamente não parecem tão ruins. No entanto, em 1995, um grupo de pesquisadores quis avaliar quais alimentos saciavam mais. Eles avaliaram 38 alimentos divididos em 6 categorias: frutas, produtos de panificação, lanches, alimentos ricos em carboidratos,
alimentos ricos em proteínas e cereais matinais. Cada alimento foi oferecido a grupos de pessoas em uma porção de cerca de 240 calorias. Depois disso, os cientistas avaliaram a sensação de saciedade dos participantes a cada 15 minutos, ao longo de 120 minutos. Após esse período, os participantes podiam comer o quanto quisessem de uma variedade padrão de alimentos e bebidas. Para avaliar o quão saciante cada alimento era, os cientistas calcularam o que chamaram de curva de resposta de saciedade para cada grupo, que foi comparada ao pão branco. O pão branco recebeu uma pontuação de saciedade de 100, o que significa que se um alimento tivesse uma pontuação maior que 100, ele seria mais saciante que o pão branco. Se tivesse uma pontuação menor, seria menos saciante. Os resultados indicaram que, dos 38 alimentos avaliados, os croissants foram considerados os menos saciantes, obtendo uma pontuação de 47 no índice de saciedade, o que significa que são menos da metade tão saciantes quanto o pão branco, que por si só já não é um campeão em satisfazer a fome. Em outras palavras, se você comer croissants, pode ser difícil controlar sua ingestão de calorias, o que torna esse alimento altamente propenso a causar ganho de peso. Agora, se você está procurando um carboidrato alternativo aos croissants, o estudo indica que você pode experimentar as batatas, pois elas foram consideradas 7 vezes mais saciantes do que os croissants. Por fim, mas não menos importante, temos as batatas chips. Durante um período de 20 anos, cientistas da Faculdade de Medicina de Harvard avaliaram mais de 120 mil homens e mulheres, analisando como mudanças específicas em seu estilo de vida influenciariam seu peso corporal ao longo de intervalos incrementais de 4 anos. E o que descobriram foi bastante interessante. A mudança de estilo de vida mais fortemente associada ao ganho de peso ao longo de um período de 4 anos foi aumentar o consumo de batatas chips. Mas por que as batatas chips estavam tão fortemente ligadas ao ganho de peso? Bem, uma razão é que elas são muito calóricas para a quantidade de volume que ocupam em seu estômago. 100 gramas de batatas chips contém, em média, consideráveis 536 calorias. Mas isso não é tudo. Outro fator importante a ser observado é que os lanches como batatas chips geralmente são combinados com assistir televisão ou um filme, especialmente tarde da noite. E como as pessoas tendem a consumir muitas mais calorias quando comem distraídas, especialmente à noite, não é de surpreender que os pesquisadores tenham descoberto que aumentar o consumo de batatas chips tende a causar ganho de peso. Se você quer melhorar o seu físico, é uma boa comer esses alimentos com moderação, falando em melhorar o físico. Fizemos um vídeo falando sobre como melhorar o ganho de massa muscular enquanto dorme. Te espero lá.